Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Liberté Podcast. Vamos ver se a gente acerta o nome disso aí em mais algumas edições. Chegamos ao nosso quarto episódio desse encontro maravilhoso. Para mim está sendo muito prazeroso. Para mim, como Leandro Paulo Carnel, e também o Nerson Leonard. Também está sendo um aprendizado pronunciar o nome dele também. Tá bem? Tá bem? Tudo está sendo muito prazeroso e divertido para nós, né? Ouvir pessoas especiais tem sido muito legal, né? Eu confesso que a cada semana eu fico ansioso por ouvir novamente o próximo. Se fosse possível, gostaríamos de fazer mais do que um por semana, porque esse encontro de uma hora, entre 30 e 40 minutos, está sendo muito, muito divertido, né? E hoje vamos tentar fazer um pouco diferente na questão minha aqui, de não ter um script muito certo para as perguntas. Vamos tentar ser mais livre, mais liberté. Nelson, como que você tem se sentido nessa experiência, esse nosso projeto aqui, chegando ao nosso quarto encontro aqui? Se a gente lembrar da semana passada que a Margarete Calvila veio e deu uma aula para nós, uma palestra, hoje eu estou esperando uma coisa muito parecida. Muito bacana. Esse riso, quem não ouviu ainda, só um sorriso de leve, está ansioso para talvez descobrir quem vai ser o nosso convidado. Nelson, apresente ele. Olha, o Andrei é amigo de longa data e ele está conosco hoje por um motivo muito especial. Ele foi uma das pessoas que também me alertou para coisas que eu deveria fazer no meu negócio. Tem uma trajetória como empresário, como funcionário, como empresário, como consultor, e ele foi uma das pessoas que a gente pensou em trazer para nós, para provocar nas pessoas que vão nos ouvir também pontos de reflexão e, quem sabe, mudança. Andrei, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Nerson e Leandro. É um prazer, fiquei feliz quando ouvi o primeiro, já queria ouvir o segundo podcast, imaginando quem vinha no terceiro e de repente o convite. Fiquei muito feliz, obrigado. E quem sabe daqui uns dias vai ter podcast do Andrei também, né? Quem sabe? Tem uma ideia sendo incubada aí. Tem. Projetinho. Bacana. E os nomes de vocês estão lá. A gente vai influenciando, né, pessoas, e nós estávamos aqui nos bastidores antes de iniciar o projeto, aqui essa prosa é discutindo sobre o propósito de vida e tudo mais. O André vai comentar um pouco sobre a vida dele, a trajetória, e eu e o Nélio estava também assim, nós estamos vivendo, eu principalmente estou vivendo um momento assim, bem bacana, que é onde eu consigo ouvir mais pessoas. A gente passou anos dentro da nossa empresa, incubado lá, né, focando e agora a gente tem a possibilidade de ouvir pessoas e talvez distribuir um pouco desse conhecimento para a nossa comunidade. Eu acho que está sendo bem, bem divertido. Vamos lá. Cara, conta para nós como é que foi essa última ação de marketing do Vegas, que é o teu negócio, uma pizzaria. Você tem um negócio que é o boliche com uma lanchonete, e ele colocou, o Andrei coloca para nós lá, entrega da pizza em até 39 minutos. 39. Como é que foi essa experiência? Como é que tu teve essa ideia aí? E que resultado você teve? Então, Nelson, eu venho observando, né, que o principal desafio das pizzarias é entregar a pizza, né, num tempo agradável para o cliente, principalmente no final de semana, né, que é mais demorado, muita gente pede pizza, né, delivery em si. E aí, eu sempre venho desafiando a equipe, né, com o tempo, e é a meta. A gente vem trabalhando para melhorar esse tempo, com equipamentos, com equipe, com padronização de ingredientes, enfim. E aí, muita reclamação nas redes sociais, né, de outros lugares, e eu não queria estar lá, não queria ver o meu nome lá. Perfeito. E aí, como a gente tem época de pandemia também, foi uma forma de tentar alavancar mais vendas, né, colocando o nome a tapa, né, colocando a cara à tapa, para desafiar também a minha pessoa e a minha equipe, para ver os pontos de melhoria e os pontos falhos, né, para direcionar todo o nosso esforço para isso. E aí, o desafio, antes eu falei com a equipe, né, conversei com a minha encarregada de cozinha, com o encarregado de motoboy, e aí a gente achou que dava para fazer. E aí eu tive que expor isso. Expus e foi bem compartilhado, o pessoal comentou bastante, muitos desafios entre os colegas. Deixa eu perguntar um negócio, Lica, quando tu botava um desafio pra tua equipe, todo mundo aceitava na boa, assim, de cara? Era muito mais rejeições, né, questionamentos, sair do zona de conforto é difícil, então eu acredito que para você
convencer e botar toda a equipe engajada no projeto deve ter sido bem divertido, né? Foi. Primeiro eu fiz a arte do negócio, né? Do Instagram. Não postei, né? Aí conversei com a encarregada, ela me olhou torto, assim, mas e pessoas? Aí nós fomos conversando e beleza. Daqui a pouco eu falei com o encarregado dos motoboys e deixei no ar. Mais tarde tinha uns comentários na cozinha. Ei, 39 minutos? 39 minutos? Eu falei, 39 minutos. Ou menos. Mas tem os bafafás, né? Os comentários. Mas superou? Superamos. E o resultado? 31 minutos. 31. A média ou a média? Teve uns que bateram na tampa pelo tempo que demorou para chegar na casa do cliente, mas nenhum a mais que isso. Outros 20 minutos, 15 minutos. É claro que conforme os pedidos vão saindo, no início da noite é menos um pouco, mais tarde é mais. Então a média ficou 31 minutos, contabilizado. Isso aí agora me surgiu Veja, para que isso consiga fluir muito bem, os processos têm que estar muito ajustados, né? Tem. Isso me vem com a história que você deve ter assistido já do Netflix, se não me engano, quando surgiu o McDonald's, né? De você criar processos muito amarrados. Então eu acredito que é algo muito... eu chego a me arrepiar de pensar assim, como uma pizzaria, né? Local da nossa cidade tem processos muito bem amarradinhos para isso funcionar, né? Fica até como legado de poder, para as outras também, tentar buscar ajuda, porque talvez não buscar a ajuda do nosso amigo André aqui, para tentar melhorar os processos. Então, melhoria de processos eu acredito que seja válido para qualquer empresa, né? Vale. Processo é o que otimiza as coisas. E esse prazo de 39 minutos, ele chegou já com um estudo ou foi um desafio de, vamos fazer isso? Número mágico? Já apanhei muito. Já levei pau nas redes sociais e fiquei daquela vez pra frente, não, nunca mais. E aí comecei a investir mais em motoboy, valorizar mais eles. E aí eu comecei a trabalhar ultimamente com 45 e eu vi que estava entregando com menos tempo. Como era uma semana final de semana fechado pelo lockdown, eu pensei que poderia aumentar a quantidade, então eu aumentei a equipe. Mas eu tenho esse número já como medido. Uma referência. E o resultado de venda, o teu marketing e venda, você sentiu que deu um up? Senti, foi um sábado de bastante resultados, bons resultados. Isso aqui me remete ao seguinte, você teve um treinamento, uma participação com o pessoal do Venda Mais. Como é que foi essa experiência? O que você trouxe do Venda Mais para dentro do teu negócio lá do Vegas? Esse processo, porque a venda em si tem processo, né? Se você não tiver se você não determina o perfil do cliente ideal que você vai atender, se você sai dando pedrada, vamos falar assim, em todo cliente, que às vezes não é o perfil que você quer atender, se você não tem script de venda, abordagem, consistência, frequência naquilo que você está fazendo, o pós-venda, se você não tem isso organizado, a venda ela fica não fica um processo, né? Então, principalmente os processos que eu aprendi lá. E veja que nós começamos essa entrevista você contando o momento hoje, né? Comenta um pouco sobre assim, a tua trajetória, retornando um pouco. Você já teve uma empresa de EPIs, né? E também uma trajetória com a família. Como foi essa questão de você mudar Por que você mudou de área, de ramos, né? Então, o meu sonho era abrir uma empresa para ter o meu pensamento sempre para ter o meu pai e minha mãe, para trazer eles junto, porque a gente tinha uma churrascaria e o trabalho era muito pesado. Eu via minha mãe e meu pai, principalmente minha mãe, enfiada na cozinha e não vivia. E eu queria fazer algo onde eu pudesse envolver eles junto, né? Então, como eu trabalhava na Cargill na época e eu via que a área de segurança do trabalho era muito falada, era muito cobrada e a região faltava algo nesse sentido, aqui em Medianeira especificamente, eu fiz um estudo de mercado e percebi que só nas cidades grandes, Cascavel, Foz e outras, tinha empresa desse segmento. E que elas vinham até aqui para atender e fazer esse trabalho. Então eu resolvi, e depois que eu comecei a fazer o plano de negócio, eu entendi que tinha mercado para isso. Mas eu precisava ter coragem, né? Tu já começou, tu fez um plano de negócio, né? É novidade para muita gente. Novidade para muita gente, que coisa fantástica. Então,
Fica também, né, uma dica para quem quer empreender, realmente precisa fazer uma análise do mercado, fazer um plano de negócio, para não sair dando tiro e depois ser... Um planejamento mínimo é sempre mínimo, muito bom, mínimo, né? Eu iria falar isso, mínimo, porque nem tudo que estava no plano de negócio foi maravilhas, né? Até porque eu não tinha tanta experiência naquele segmento, né? Mas foi essencial para eu entender algumas coisas, né? E aí eu comecei numa lojinha pequena de 40 metros, mais ou menos, eu e uma funcionária, e aí contratei um vendedor, financiei o carro sem nenhuma entrada, porque a Fiat conhecia nós de outro segmento, e colocávamos umas botinas no carro e íamos vender. Esse vendedor foi abrindo caminho, abrindo cliente, e eu fui me espelhando num concorrente de Cascavel para entender. Eu fiz meio que um espelhamento sem saber, não sabia. Entendi o que ele fazia de bom. E aí eu peguei isso e fui implementando no meu jeito, com as minhas dificuldades. Muitas vezes fui buscar dinheiro em banco no começo, porque não era tudo, como eu falei, né? O plano de negócio não era tão bonito quanto no papel, né? E aí a empresa foi crescendo, precisou de maior espaço. Mas o que eu quero falar de mais importante nisso é a dificuldade que você tem de desenvolver uma equipe, um método, e tentar fazer isso sozinho. Eu acho que sozinho foi muito, no início, principalmente que eu estava mais sozinho, foi muito complicado. E aí que veio a associação comercial, o Sebrae, amigos, né, a rede de contatos, que a gente pôde entender melhor algumas coisas e criar uma equipe, acompanhamento. E a Venda Mais, ela veio até mim nesse momento. Foi 5 anos depois que eu já estava andando, que eu conheci a Venda Mais e comecei a acompanhar o Raul Candeloro, observar... São muito bons, né? Dicas, muito bons. Eu me arrepio, porque ele é um cara simples, mas ele fala as coisas... bem contundente, né? E eu fui aplicando pequenas coisas que eu conseguia, e eu já vi que ia tendo resultados diferentes. E aí eu entrei num curso de vendas dele, com a equipe toda, a gente fazia juntos, começou a implementar script de vendas, o textinho, né, de empresa de telefonia. Não bem assim, mas enfim, criar estratégia, mapear cliente ideal, criar rotas de visita, de ligação, indicadores, que isso, eu não tinha indicadores reais, assim, efetivos. Normalmente eu fazia, se você pegar minha pastinha de arquivos lá, eu tinha todos os planejamentos, desde quanto eu queria vender, enfim, e lucro e gastos, eu fazia o budget do orçamento do ano inteiro, o que eu ia gastar com água, com luz, não sei o quê. Só que eu não tinha metas de outras coisas, né? E no fim o Raul colocou na minha cabeça, eu fiz um curso de gestão com ele e entendi que eu não precisava de um monte de indicadores que eu não sabia medir, mas os básicos para tocar o negócio. E aí eu criei esses indicadores baseados na Venda Mais, e aí a empresa começou a criar um espaço maior na região, uma visibilidade, a gente começou a ter consistência, abrir rotas de entrega própria, né? E o meu sócio, o meu pai, que daí já estava trabalhando comigo, consegui o meu sonho, né? Que foi meu braço direito na parte de estoque, entregas, ele falava assim: tá, mas se eu tiver que ir para Cascavel com uma entrega, olha o custo que tem isso. Só que ele falava no sentido preocupado com o custo, mas ele sabia que era uma estratégia. E no fim eu falei, vai, porque isso vai gerar consistência e daqui a pouco vai ter 5, vai ter 10, vai ter 20 e vai viabilizar. Isso lembra a história da Marga, que vendeu tudo, né? A Margarete vendeu tudo antes do Natal, e foi comprar preço de balcão lá para não ter o perigo do cliente chegar e não ter o produto. Isso é... Essa entrega em Cascavel, mesmo que seja uma pontual, tem que amarra o tu cliente. tá cumprindo o teu compromisso com esse cliente que contratou, né? E o Raul estimulava isso. Qual é a tua tolerância a zero com a tua equipe e qual o teu objetivo na equipe comercial? Entregar na hora certa, o produto certo e com a qualidade que o cliente pediu. Então a gente falava a verdade, se não tinha produto, não vai. Mas porque eu via muita empresa dos meus fornecedores, simplesmente eu esperando o produto para poder entregar para o meu cliente, o produto não chegava e ninguém me deu uma satisfação. Eu não pude tomar a iniciativa de buscar me antecipar isso, né? Então eu prezava muito isso. Essa dor que você tinha com os teus fornecedores, você
hipótese alguma, permitiria que chegasse ao teu cliente, né? Não que a gente era 100% a prova de falhas, né? Mas sempre trabalhando para evitar isso. Sempre trabalhando. E me diz um pouco assim, daí você saiu, vocês venderam essa empresa e você foi se aventurar daí a gente foi lá para o início da conversa, pro fim de novo, e você entrou num empreendimento de boliche, restaurante e tudo mais, né? Como que deu a saída do negócio anterior, da EPIs, e essa chegada nesse novo? Volta pro Raul Candeloro de novo. Eu gostei tanto do método, da pessoa dele, da simplicidade do processo. A equipe toda, né? E aí eu comecei a me interessar em ajudar as pessoas a desenvolver as equipes baseadas nas dificuldades que eu tive até eu conhecer esse método. E nisso a Venda Mais criou uma franquia através do Instituto de Especialização em Vendas, onde eu me interessei em abrir uma franquia deles. E nisso eu pensei, poxa, eu vou buscar o meu propósito, que é ajudar aquilo que eu já experimentei, sei que funciona, e para isso eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Não estava muito satisfeito com a sociedade, falando honestamente, sociedade, o mercado no momento, eu não estava satisfeito, contente. E aí fui adquirir a franquia, em questão de 3 meses a gente vendeu a empresa. E eu comecei a trabalhar sozinho, Cascavel, Foz, ia para a região toda. E aí começou a ficar maçante para mim essa questão de trabalhar sozinho, ter que ficar, ter que ter aquele processo de liga para o cliente, agenda, coloca no funil, liga amanhã, o cara não te atende, agenda a reunião, você vai lá, ele não te recebe. Eu comecei a ficar nervoso com isso. Você quer mais... Muitos nãos, o produto não é um produto de valor baixo, então tinha muita resistência nisso. Eficiente, mas as pessoas não enxergavam o valor, ou eu não conseguia fazer enxergar esse valor. Até que meu pai começou a achar que eu de repente estava sofrendo muito, e ele sempre falava para mim, desde a época da Dalmoro, a hora que der para abrir um restaurante, se a tua mãe me ajudasse, ele falava, minha mãe não quer nem sentir cheiro de comida de restaurante. E ele sempre me cutucando. Se eu tivesse alguém que fizesse frente. E como eu gosto de estar com pessoas, de atender e ajudar pessoas, agradar no caso, o restaurante fez sentido para mim. Eu fiz um alinhamento de perfil, eu fiz o Human Guide. E esse perfil mostrou claramente assim, os pontos que eu tinha mais afinidade, que eu não conseguia lidar com esse confronto com o cliente da venda lá, da consultoria. E aí eu busquei me adequar e o restaurante era o que estava mais alinhado com isso. Com o que você que tinha de perfil dele. Sim. E aí falei pro meu pai, bom, se o pai fizer o que o pai fazia na churrascaria, que era atender bem lá na porta, ver se está tudo certo, sem ser chato, mas que era um ponto forte do restaurante da churrascaria, que o pessoal elogiava muito, se o pai fizer isso, o resto eu me viro. E aí foi que a gente ligou o radar para isso, ou iria abrir algo novo, ou ia comprar algo que estava rodando, e nisso veio lá no Facebook mesmo, que o Vegas estava vendendo. E aí a gente foi conhecer como cliente oculto, porque eu nem conhecia, morando aqui não conhecia. E aí eu percebi que tinha um potencial grande lá dentro, entretenimento, alimentação e esse canal de delivery que não existia. Então é um negócio que praticamente tem 3, a alimentação, entretenimento e o delivery, que é a alimentação, mas é um outro canal. E aí eu trabalhei para desenvolver esses canais de uma forma bem... Para alavancar. Isso foi muito... Quanto tempo antes da pandemia? Só para perceber como é que foi o teu impacto quando chegou a pandemia. Isso é um problema. Dia 20 de dezembro a gente ligou a antena, o radar, para ver isso. Dia 25 apareceu, mais ou menos dia 25 apareceu isso, depois do Natal, entre Natal, a gente foi conhecer e começamos a negociação. Dia 20 de janeiro a gente assumiu um novo dono e dia 17 de março, 2 meses quase, fechou. Pouca experiência nesse segmento de entretenimento, o estoque de 10 barril de chopp, enfim, equipe, foi um desespero inicialmente, Mas deve ter sido uma superação, resiliência de todo mundo, para foi superar esse momento e entender que talvez, eu não me recordo se na época
o delivery era bem forte ou não. Não, Mas não. vocês desenvolveram um aplicativo, algo que funcionava... Um aplicativo bem simples, inclusive, né? Era mais fácil de lidar, eu fiz pedidos lá, então acho que ajudou muito, essa parte tua tecnológica ajudou muito a tornar o delivery mais rápido, né? Ajudou. Como não tinha o delivery, então eu tinha que implantar esse delivery, mas eu não tinha conhecimento. E aí eu me matriculei numa turma numa empresa chamada Donos de Restaurante, onde ele ajuda donos de restaurante a criar seus processos. E aí eu comecei a estudar bastante delivery lá nesse material. E aí eu comecei a criar o canal. Só que eu via, chegava sábado à noite, tinha lá 40, 50 mensagens no WhatsApp para responder, não dava conta mais. Claro, isso já durante a pandemia. Porque era o único canal e a gente começou a fortalecer isso. No início da pandemia, que estava todo mundo aprendendo sobre tudo. Sim, daí, né? sim. Eu já estava um pouco mais avançado. Claro, tinha dificuldades. Mas aí o que eu fiz? Eu pensei, não dá para deixar a pessoa sem responder no WhatsApp. Ela chama 7 da noite para eu mandar o cardápio, daí eu vou respondendo os outros, quando é 7h30 eu ainda não mandei o cardápio. E aí eu busquei com aquele grupo que eu tenho lá, que é o Network, que é do grupo Donos de Restaurante, pessoas que me indicassem algo para resolver isso, e aí eu descobri uma plataforma de pedido, onde o cliente não perdia a interação com o restaurante, porque o pedido caía no WhatsApp, da mesma forma no final. Era um aplicativo sem download, que era um gargalo para mim, porque para mim eu acho que é difícil, né? Não é todo mundo que está disponível a baixar mais o aplicativo, porque o celular está cheio já. Então, como não precisava fazer download e o cliente não perdia totalmente a conexão com a pessoa, né, que está lá, eu optei por esse aplicativo e, poxa, show de bola. No final aí era desafogou. o WhatsApp, então fica tudo muito natural, né? Aí aquelas 3 pessoas que lançavam pedido manual, com um WhatsApp só, porque era difícil, um no telefone, outro no web, elas ficaram disponíveis para dar mais atenção para os clientes, fazer pós-venda, resolver problemas, cuidar mais do motoboy na rua, melhorar a rota. Como é o nome do aplicativo? Multipedidos. Muito interessante. Tudo bem. Aqui nós temos um exemplo claro de quando uma coisa resolve o problema. Você hoje está sendo um promotor desse multipedidos, exatamente porque foi um negócio que, cara, ajudou muito, né? Ajudou. Veja como fez, né? Com grandes valores seus, assim, saber que o networking com pessoas do setor ajuda. Então, assim, talvez empresários que ficam numa bolha e não buscam, né, conhecimento externo, né, como faz uma diferença. Então, nesse momento, rapidamente, em pouco tempo, você tendo um networking bom com pessoas envolvidas, dispostas a ajudar, você consegue uma solução muito boa, né? Sim, eu acho que é o caminho. Às vezes eu tô lá naquele grupo, e não é só o WhatsApp, nós temos aula, temos mentoria naquele grupo, mas o WhatsApp é um agregado, porque lá tem o cara do Ceará que criou uma pizza sabor carne seca, não sei das quantas. Poxa, será que esse produto não cairia bem aqui? Vamos testar. Então, e da mesma forma, ele com nós, e a gente vai trocando ideias e vai saindo coisas novas. Essa questão de marketing, tem muita pegada de lá também, né? Muito exemplo, muita ideia. Então eu acho que tá num grupo faz toda a diferença. Às vezes, uma pequena ideia, você consegue melhorar muita coisa. Na tua área de negócio hoje, que é alimentação, entretenimento, delivery, como você falou, né? O que você descobriu, por exemplo, assim, do ponto de vista centro de custo, que você não imaginava que, putz, isso aqui tá pegando a gente pelo pé? Tem alguma coisa que foi Cara, eu não via isso como um custo e aí tá... Vamos lá. Nesse grupo, tem que falar do grupo, tem um rapaz, o Aldo, lá de Mato Grosso do Sul. Ele vendia 1000 pizzas um sábado. 28 motoboys. A gente ficava... O Brasil inteiro que estava no grupo ficava desesperado, né? Como que esse cara faz? E aí, a gente começou a espelhar algumas coisas dele. E uma coisa que aí eu pude, estava ao meu alcance, era o posicionamento da matéria-prima. Então, o pizzaiolo, quando ele está montando a pizza, normalmente nas pizzarias tem uma bacia cheia de queijo ralado, ele pega a mãozada, vou falar bem o português, né, e joga em cima da pizza. A medida dele é a mãozada. Essa mãozada era para ser, por exemplo, 100 gramas, vai 150, na outra vai 120, e essas gramas a mais no final do mês dá 10 barras de mussarela, né, que custa R$100 cada uma, que dá R$1.000 cada uma, que no final do ano dá R$12.000. Então esse foi um exemplo. Com 12 mil dá para fazer uma viagem de férias. Nossa! Não dá? E aí eu peguei essa base para todos os produtos que custam mais de R$15 o quilo. Eu posiciono eles em quantidades padrão. Com isso eu consigo padronizar
a pizza, então toda vez que o Neris e o Leandro pedir a pizza mora da casa, vai ter tantas gramas de bacon, tantas de carne, tantas de mussarela. E, claro, se o pizzaiolo está seguindo o processo, mas está lá tudo organizado, ele não tem como, não é que não tem como, mas é muito difícil. Ou você contrata um pizzaiolo com a mão pequenininha. Mas aí o cliente vai reclamar que tem pouca mussarela. De novo, né? Processos, né? Procedimentos, né? Como isso é até a ordem de cada um. Você faz das porções, você prepara isso antes, Wilson? Antes. Aí durante a pandemia, na situação que a gente estava buscando empréstimo de banco, porque sem caixa suficiente no início, né? Descapitalizamos, né? Praticamente. 2 meses de negócio. Eu acabei contratando uma pessoa só para isso. Eu apostei nisso. Falei, não, isso vai pagar o salário dela e vai sobrar. Você contratou uma pessoa a mais. Para vir cedo, 3 da tarde, preparar tudo. Preparar os ingredientes, colocar nas embalagens bonitinho, deixar tudo separadinho para quando o pizzaiolo chegasse, 6 da tarde, ele só tinha o trabalho de montar. Então, deu muito certo. Hoje tem 2 pessoas ajudando. Interessante uma coisa que você falou, você escolheu os produtos com mais de R$15 o quilo? O quilo. Quer dizer, produtos que influem muito no custo, né? Você já tem um radar, peraí, eu vou começar nesses caras aqui. E depois pode ir refinando ainda mais. Sim, hoje eu percebo que tem algumas coisas que dá para fazer, mas por vários motivos ainda não fizemos, né? Mas tem. Outra coisa, eu criei setores dentro da pizzaria. Quando eu cheguei lá, tinha a mesma pessoa abria a massa, fazia a borda, montava os ingredientes, corria no forno, ia lá e finalizava e mandava para o motoboy. Então eu criei as pessoas que abrem a massa e fazem borda, vai para a bancada de montagem, são outras pessoas que montam, depois sai do forno, tem 2 pessoas na finalização que colocam os ingredientes finais, doce, enfim. Essa pessoa confere, é a conferência que a gente fala, coloca o código do pedido, deixa na estufa, o motoboy, o conferente, aí eu tenho um conferente que despacha, ele acha a melhor rota para o motoboy não sair daqui de um bairro com 2 pizzas, uma num lado da cidade e uma no outro, que vai demorar e vai chegar frio. Sim. Então esse conferente, ele faz toda essa logística. E aí agiliza os 39 minutos. Quando é logística, né? Preparo de material antecipado e cada um fazendo o seu processo, cada um fazendo uma coisa, não. Tudo isso influencia no resultado, né? Eu tô ouvindo o Andrei falar, cara, eu fico pensando assim, meu negócio não é uma pizzaria, mas eu fico pensando, cara, o que eu tenho que ver? Qual é o meu produto que custa mais de 15 o quilo que eu tenho que acertar para deixar redondinho? Nós estamos passando por uma revisão de processo também, né? E, cara, que maravilha isso aí, bicho. Porque você não era da área de alimentação. Não. E aí você foi aprender a duras penas que aquilo lá pode melhorar o teu resultado, às vezes, nos pequenos detalhes. Né? Porque o resultado financeiro ou entra mais dinheiro ou você economiza mais. Sim, né? sim. Economizar, geralmente, a gente anda meio na linha já, né? Mas ali, por exemplo, eu encontrei uma forma de... Claro, não foi sozinho, foi nesse grupo que eu falei, né? 50 gramas? Não era só 50 gramas? E às vezes, pra pessoa que tá montando a pizza, nem percebe. Olha o nome lá da comanda de qual é o cliente. Esse aqui é meu amigo, vamos jogar mais 100 gramas. Não tô falando... Mas pode acontecer, né? Mas é interessante o teu cálculo, a 50 gramas vira R$12 mil no final do ano. Isso é... Ainda mais que o insumo aumentou muito nesse período de pandemia, né? Já coincidiu com o inverno, mussarela, por exemplo, subiu muito pela situação, a carne subiu muito. Então... Veja, isso, vários insights nesse bate-papo contigo sobre logística, processos, padronização de volume, né? Quem vende por pizza ter, a massa de ter quantidade de gramas também, né? Tudo isso influencia no resultado final da empresa. Então fica uma sugestão para quem está nos ouvindo, empresários, assim, às vezes temos que pensar fora da casinha ali, né? Pensar um pouco mais onde eu estou tendo muitos custos. A logística, isso aí afeta não só o custo de combustível, mas a satisfação do cliente. Lá no Parque Independência uma entrega, mesmo vai entregar lá no IP, né? O tempo de deslocamento disso vai dar mais 10 minutos, então, e a pizza mais 10 minutos andando pela nossa cidade, Chapalhando, né? Eu queria te perguntar uma coisa, nós estamos chegando já na finaleira da nossa prosa de hoje. Cara, tem um elemento aí que a gente não falou ainda. E o cliente, cara? Onde é que ele está nessa história toda aí? Tu falou de processo, de produto, de logística. E aí? Me conta um pouquinho do tal do cliente. O cliente, a gente tem os fãs, né? Sempre, né? Que a gente cuida com muito carinho. E para
cuidar mais ainda, a gente implantou um sistema de fidelidade. Onde cada pedido acumula X pontos, que dá direito à hora de boliche, que é o meu outro negócio, que eu quero trazer ele da casa dele, porque senão ele só pede o delivery e não sabe que eu tenho. Aí eu também associei a minha embalagem. Eu fiz uma pista de boliche na embalagem, para ele saber que aquela pizza vem de um lugar que tem entretenimento. Pô, tudo é ligado, né? E pro cara que vem jogar boliche, eu fiz um imã de geladeira, que ele sabe que ele pode pedir essa pizza que ele comeu. Muito bom, muito bom. E aí o que aconteceu? Na pandemia, muita gente só pedia em casa. Quando abriu o salão, eu tive que pagar a promessa. Então teve muita gente. E eu ficava de verdade, cara, feliz da vida, cara. Quando veio aquela família, vim cobrar a hora de boliche do meu. O Andrei tá arrepiado, mostrando pra nós o resultado das ideias dele, materializado num arrepio aqui, cara, muito bacana. E aí ver o sorriso da família, né, com as crianças ali, porque o nosso público, a gente tá focando na família, né. E aí vem a família toda jogar o boliche lá pra compensar aquela hora, e não tem preço. Mais um insight fantástico, né, veja que ele tem um produto, vende pizza, e ele fideliza dando bônus, mas o bônus não é na pizza, é no outro produto que ele vende. Para levar o cara lá dentro pra também faturar. Então agrega valor em outros serviços, né? Acaba rodando mais dentro do Internet, tem vários. Tem um produto, depois tu incrementa outro também, né? Veja, cada sacada fantástica hoje, né? Muito bom, cara. E as tuas inspirações vêm da onde, André? Conta pra nós. Isso cada etapa da vida tem um... Você falou do Candeloro agora há pouco. Aí que o Raul Candeloro foi numa etapa onde eu estava desenvolvendo o lado comercial, né, estruturas comerciais, mas eu falo que se não fosse meu pai lá em 95 falar assim, Andrei, você não vai pro colégio segundo grau, vamos lá no Cefet. Vamos se matricular lá. Você também. E eu cheguei lá e tinha eletromecânica e alimentos. E eu, alimentos? Legal, mas achei um amigo no corredor e ele falou, não, eletromecânica é legal. Tal. Enfim, eu acho que a inspiração inicial veio daí, porque o meu pai, com todas as dificuldades, muitas vezes ele não me deixava faltar na aula por desculpa de a estrada, porque eu morava no sítio, a estrada era ruim, estava chovendo. Ele pegava o carro, encorrentava, levava a gente pra cidade. E aí a molecada da cidade falava que meu pai estava indo de patrola, trazia a gente. Enfim, então ele foi por quê? Porque ele mostrou para nós que não tem desculpa que tá chovendo. E aí a época do Cefet foi muito conturbada em função de logística para chegar até lá devido a essa situação de barro, de estrada, de ônibus. Mas ele estava sempre lá, Como é que é o teu pai? Nésio. Seu Nésio. Tá junto comigo hoje. E nós já fomos atendidos lá, eu e minha família. Uma característica do teu negócio é o seu Nésio atendendo, porque ele é muito bom no receber as pessoas. Sim. É um cara que fica lá cuidando se falta alguma coisa, então o teu negócio tá muito bem assessorado. Com certeza, faz diferença lá. Essa questão do Cefet, veja que, né, o Nésio também passamos, né, foi, eu acho que uma experiência para muitas pessoas aqui, realmente estudar com vontade, com afinco, coisa que talvez nós não éramos acostumados para naquele momento, naquela ocasião, né? Show de bola. E quem você gostaria de ouvir sendo entrevistado por nós aqui no futuro? No futuro... Menos o seu Nésio, que ele vai ter o momento dele. Vai ter o momento dele? Olha, tem muitas pessoas, né? Fique à vontade para pensar. Porque seria vocês dois, mas eu... Aí ganhou. Não tem. Quando você queria dar pizza, ele deu um elogio pra gente. Não tem muita opção. Não, mas a pizza vem num outro momento. Tem pessoas, assim como a gente estava conversando nos bastidores, que parece que não estão muito no holofote, ou não estão... A gente não olha para eles como... Então teria muita gente. Mas eu vou citar em off para vocês, depois vocês dão um spoiler lá nos próximos. Perfeito. Muito bem, caros amigos. Agradecemos a presença do Andrei, do Nélio, que está aqui conosco, né? E o pessoal que tem nos acompanhado nos principais canais de distribuição do podcast. Se sintam à vontade de nos enviar sugestões, feedbacks para a construção desse projeto. Podem enviar em áudio também, sempre poder compartilhar o áudio junto durante o podcast. Se as pessoas mandarem áudio, a gente se compromete em botar na trilha das próximas. E nessa semana tivemos um feedback do amigo Elton, que lembrou de uma passagem
o Nércio do tempo atrás, o Daniel Ug também, que sugeriu um nome para um outro empreendedor de Medianeira para participar também. Então se sintam bem à vontade, vão compartilhando essas informações, esses podcasts e nos vemos nos próximos episódios da próxima semana. Grande abraço. Abraço, obrigado. Valeu, pessoal.